Irmãos, essa noite eu gostaria de pensar com vocês sobre a forma como Jesus ele chama discípulos. Então abra aí a tua Bíblia em Marcos capítulo 1, a partir do verso 16 ao 20, poucos versículos nessa noite. Vamos pensar em como o Senhor Jesus nos chama para ser discípulos a partir do chamado de Simão e André. Então, Marcos capítulo 1, versos de 16 a 20. Hoje lá no Jardim das Fontes o irmão Amarildo está pregando. Os irmãos estão cultuando lá enquanto nós estamos cultuando aqui também. Então, o texto diz: E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Vamos orar. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças nós te damos por mais essa noite, onde nós podemos, ó Pai, juntos celebrar o teu santo nome. Nós clamamos agora, ó Deus, que o Senhor possa nos desafiar esta noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus, e que o Senhor assim nos dê ouvidos e corações sensíveis para entender a tua vontade e disposição para obedecê-la, ó Deus. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Então nós estamos aqui no começo do ministério do Senhor Jesus, e Jesus ele está ali na Galileia, o texto diz. Irmão, a Galileia ela não era o centro político, muito menos o centro econômico da nação de Israel, né? A Judéia era esse lugar, o centro econômico, político. Se você quisesse achar alguém importante, achar alguém instruído, você iria até a Judéia. Se você estivesse atrás de gente boa, de gente com posses, de gente que pudesse trazer algum tipo de vantagem para você, você iria para a Judéia. Mas Jesus está aqui na Galileia, e ele está andando ali enquanto ele faz o teu ministério. E a Galileia não é o lugar, talvez não seria o lugar ideal se você fosse procurar discípulos. É mais ou menos assim, né? Ninguém procura mentes brilhantes em faculdades ruins e universidades ruins, não é isso? Se você tem um dinheiro para investir, você quer investir em uma mente brilhante, você vai naquelas faculdades, né, de topo, com bastante mentes importantes. Mas Jesus ele vai bem ao contrário disso. Jesus ele pega e ele vai até a Galileia atrás de discípulos. E ele vê esses dois homens, Simão e André, eles estão ali vivendo a vida dele normal, são pescadores, fazendo os teus ofícios ali, ganhando o teu pão, trabalhando. Então Jesus vai ter um encontro com eles e vai chamá-los. Então, a partir do encontro de Jesus com esse homem, eu já queria dizer qual que é a nossa mensagem central hoje. Jesus, irmãos, ele não está procurando pessoas extraordinárias. Jesus está procurando pessoa normal, igual eu e você, para fazer coisas extraordinárias através de gente como nós. E é bem legal a gente pensar nisso, porque em uma sociedade em que a gente vale aquilo que nós temos, aquilo que nós produzimos, em uma sociedade que tem muita gente querendo ensinar você a fazer algo, gente que nunca construiu nada, que quer te ensinar a construir alguma coisa, né? Coaches que estão por aí dizendo que vai te ensinar a enriquecer, quando você vê ele tendo que vender curso por R$ 9,99. É estranho isso. E Jesus, ele está ali querendo tratar com quem nós somos e não com aquilo que nós queremos ser. Esse mundo cada vez mais estranho, onde a gente olha, o que a gente percebe, né? Se você der uma voltinha ali na rede social, você vê que aparece aqueles TBTs, já viram? É uma foto antiga que você coloca. E aí eu fico analisando ali, eu vejo viagem que a pessoa fez há 10 anos atrás, mas ela toda quinta-feira vai lá e coloca uma foto daquela viagem ainda. As pessoas querendo mostrar não aquilo que elas são, mas aquilo que elas gostariam de ser, mostrando que tem algo, que tem algum tipo de valor. E Jesus ele está querendo lidar não com aquilo que nós gostaríamos de ser, ele quer tratar com aquilo que nós somos.
Ele quer usar nós para que a gente faça coisas extraordinárias. Gente simples, igual eu e você. Gente que não tem nada para oferecer. Gente que chega diante de Deus e fala, até queria fazer mais, mas as minhas mãos aqui estão vazias. E aí Deus olha para nós e fala, tudo bem, o que eu preciso é do teu coração. É através do teu coração que eu vou mudar você e então te chamar para algo. E aí eu já queria que, quando eu penso nisso, eu já penso na relação que Paulo tinha com o Senhor. Então abra aí em 1 Coríntios, capítulo 1, e acompanhe comigo os versos 26 a 31. 1 Coríntios, capítulo 1, 26 a 31. Deixa eu já pegar uma aguinha aqui. Vocês não sabem, irmão, mas a Érica, ela vai ficar brava comigo, mas ela fica ali toda hora mandando eu beber água, porque ela fala que eu falo, e não paro nem para beber água. Então ela que está ali, ó, mandando eu beber água. Eu disse para ela que eu ia entregar. 1 Coríntios 1, versos de 26 a 31. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, a partir desse chamado, nós vemos que Jesus, Ele quer de nós. Jesus quer gente comum, gente que está por aí, vivendo, gente que não tem muito para oferecer mesmo, gente muito parecida com quem nós somos. E a partir disso, então, Jesus ele vai chamar esses homens para o discipulado. E é muito interessante, irmãos, aí você pode voltar de novo lá para Marcos, capítulo 1, aí de novo. É interessante como se dá esse chamado. Se você volta lá para o capítulo 1, verso 16 de novo. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. É interessante isso, ver a forma como Jesus chega para esses homens. Jesus não chega ali com muita introdução, você percebe? Jesus vai lá, pelo menos o texto não mostra isso, ele não vai lá e fala assim, olha gente, eu tenho aqui uma missão bacana para vocês, estou recrutando gente, preciso de gente boa, que a gente vai sacudir o mundo, daqui depois de 2000 anos, lá em Vila São José, no fim da Zona Sul, vai ter gente falando de vocês, e aí, querem vir comigo? Jesus não faz isso, Jesus simplesmente olha para esses homens, e Jesus os chama, e ele simplesmente faz aquilo que nós fizemos um dia. Ao ouvir a voz do Senhor, nós simplesmente fomos despertados para o nosso pecado, nós fomos despertados para quem nós éramos, então nós não podíamos fazer qualquer outra coisa, senão ir atrás dele. Então Jesus chega assim para esses homens, ele chega, ele faz um convite, e não um convite qualquer, irmãos, mas um convite radical. Ele chama esses homens para eles serem discípulos. E a ideia de discipulado no povo de Israel não era algo novo, não é que Jesus criou isso. Isso já existia, irmãos, era normal. Né? O que era um discípulo? Um discípulo ele tinha um mestre, e ele então ia seguir esse mestre, só que era mais do que simplesmente ter uma aula ou outra, era mais do que isso. Ele iria caminhar ao lado do mestre. Ele ia aprender os mesmos costumes do mestre, ele ia viver como o mestre vive, ele ia aprender a orar como o mestre orava também, aprender a se relacionar com Deus da mesma forma como o mestre fizesse. Então esse chamado para ser um discípulo já era algo que existia. Não é à toa que os discípulos eles chegam para Jesus, eles dizem assim, olha Jesus, nos ensina a orar. Por que eles fazem isso? Eles não queriam receber de Jesus uma reza. Não era isso.
Quando eles perguntam, Jesus nos ensina a orar, a ideia dos discípulos é, todos os outros mestres, eles têm uma forma de se comunicar com Deus, eles têm uma forma de falar com a divindade. E você, Jesus, como é que você nos ensina isso? Como é que nós, que somos seus discípulos, devemos fazer isso? E aí Jesus, responde de forma chocante, ele diz, olha, quando vos orareis assim, ele começa Pai Nosso. E aquilo, é claro, aquilo já era algo chocante para um povo que nem falava o nome de Deus, agora olhar para Deus e chamar de Pai. Então Jesus, ele chama esses homens para ser discípulos dele, e ele faz isso com autoridade. A autoridade é tão grande que esses homens não podem dizer outra coisa senão, eu estou indo atrás do Senhor. Eu vou fazer, eu vou andar ao teu lado, porque tal foi a autoridade de Deus, de Jesus ao chamá-lo. Ninguém nunca tinha falado com eles daquele jeito. E aí, irmãos, para a gente começar a pensar hoje, esse convite que Deus nos faz, que Jesus nos faz para o discipulado, em primeiro lugar, ele exige de nós uma resposta. Nós precisamos responder a esse convite. Não é incomum nós falarmos do Evangelho para alguém, e ao falarmos, a pessoa simplesmente olhar para nós e disser para nós, olha, que legal, bonita essa mensagem. Poxa, que emocionante, olha que Deus bom, como esse Jesus é maravilhoso, fez tudo isso. E aí você, enfim, chega e fala, tá, mas e aí, vamos caminhar junto? A pessoa, tá cedo ainda, espera mais um pouquinho aqui. Mas quando Jesus, ele nos chama para viver uma vida de discipulado, ele exige que nós demos a ele uma resposta. E quando você diz para ele, eu vou pensar, você já respondeu. Você já disse, não. Porque o problema, irmãos, é quando a gente pensa, olha, eu vou pensar nisso, quando eu for mais velho, depois eu faço isso, a gente está pensando no futuro. Mas o que de fato existe para nós é hoje. O amanhã, ele é apenas uma possibilidade. É por isso que o escritor de Hebreus, ele fala o que para nós? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os seus corações. Porque o amanhã, aquilo que vai acontecer, é só uma possibilidade, não existe de fato. E talvez você fez planos, aí você pegou hoje e falou, não, amanhã eu vou acordar cedo, eu tenho que ir até o meu trabalho, eu tenho uma responsabilidade com a minha família, com o meu chefe, então eu vou sair para trabalhar, depois eu vou chegar em casa, eu vou estudar, vou cuidar dos meus filhos. Mas isso tudo, irmãos, não passa de algo que a gente deseja que aconteça, mas não é algo concreto, porque o que existe é o hoje. Então quando Jesus chama esses discípulos, e quando ele te chama, e aí você pode pensar, ele está te chamando para quê? Para salvação? Pode ser, mas talvez ele está te chamando para o ministério, ou talvez para um arrependimento, ou talvez para você retornar à casa dele. Só que esse convite que ele faz, exige de nós uma resposta. E pensar na urgência disso, muda as nossas vidas. Porque a gente para de pensar em nosso relacionamento com Deus como algo simplesmente para o futuro, e para viver agora. Não dá para ficar pensando, olha, mas quando eu casar eu vou. Ou quando eu tiver filhos, aí está tudo certo, minha vida vai estar ajeitadinha, então agora eu vou servir. Não, Ricardo, eu estou doido para voltar para a igreja, mas eu tenho que esperar um pouquinho, porque eu tenho que arrumar uma coisinha ali, ajustar uma coisa. Não, eu até quero aceitar Cristo. Mas eu preciso deixar de beber, preciso deixar de fumar, isso, aquilo. Não, essa resposta é urgente, e ela exige de nós um retorno urgente. Então Jesus, ele vai e ele estende esse convite a esses homens. A primeira implicação disso é que há uma urgência nesse chamado. E essa resposta precisa ser urgente. Abra lá em Lucas capítulo 8, versos 19 e 20. Nós temos um jovem que está diante de Jesus, e Jesus está conversando com ele ali, e Jesus o convida. Verso 19 do capítulo 8. Só um segundo, irmãos.
Deixa eu só me achar aqui que eu acho que eu notei errado. Poxa vida, anotei errado, irmão. Olha. Ai, 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 viu, irmãos? Irmão, vai ser o jeito se está de memória, porque não vai vir. Lembra aquele jovem que ele está diante de Jesus, ele fala para Jesus, olha, Senhor, eu quero te servir, quero te seguir. E aí Jesus olha para ele, o que Jesus faz? Tudo bem, então vamos. Aí o que ele fala para Jesus? Olha, deixa eu só primeiro aqui deixa eu só enterrar os meus pais. E aí quando eu enterrar os meus pais, aí então eu vou lá e vou te servir. E não, irmãos, não dá tempo disso. O convite que Jesus fez para ele era um convite que exigia urgência. Era para aquela hora mesmo. Não dava para ficar esperando. Embora nós sabemos que o nosso Deus é um Deus longânimo, e que Ele tem dado tempo para que as pessoas se convertam, não dá para esperar todo o tempo do mundo. Não dá. Esse chamado para um discipulado, a forma como Jesus nos chama, exige uma resposta nossa e uma resposta urgente. E de novo, quando nós falamos de chamado aqui, é claro, Jesus estava chamando aqueles homens para caminhar com eles, é claro também para a salvação. Mas Deus nos chama para viver uma vida de discípulo aos seus pés, aprendendo com Jesus, descobrindo o que Ele é, andando ao lado dEle, sendo moldado como Ele era, sendo parecido com Jesus. De fato, viver como um discípulo. Então isso exige de nós urgência, não dá para ficar esperando, não dá tempo de enterrar aqueles que nem morreram ainda. Precisamos tomar uma decisão. Isso exige mais, exige uma entrega total. De novo, Marcos 1, verso 18. E deixando logo as suas redes, seguiram. Deus pede prontidão, mas Ele também pede uma entrega total. Aqueles homens eram pescadores, eram trabalhadores, gente que estava ali seguindo a vida dele normal, e Jesus olha para eles e fala, é agora, prontidão. Irmãos, não há nada mais radical nesse mundo do que seguir a Jesus. Nada, e aí eu sei que tem bastante gente que gosta de esportes radicais e outras coisas, mas não existe nada mais radical nesse mundo do que seguir a Jesus. Então quando Jesus os chama, Ele os chama para uma vida radical mesmo, esses homens, para uma vida diferente. Veja, nós aqui, cristãos, nós sempre vamos ser um escândalo para este mundo. Esse mundo sempre vai olhar para nós com aversão, porque nós andamos na contramão daquilo que é esse mundo mesmo. E porque nós fazemos isso, então esse mundo olha para nós, e ele não pode gostar da gente, não dá. Nós não somos deste mundo. Então Jesus chama eles, exige deles prontidão, mas exige deles também uma entrega total. Uma entrega daquilo tudo que eles são. E é interessante a gente pensar nisso. Às vezes a gente acha que nossa vida cristã, ela é um passeio, Que olha, a gente se diverte aqui, vai para um acampamento ali, faz uma viagem lá, se reúne no domingo e pronto, cumprir com toda a minha vida religiosa. Mas o chamado para o discipulado é uma vida inteira aos pés de Jesus. Não é 10% do teu tempo ou do teu dinheiro, mas é uma vida inteira. É isso que Jesus está chamando eles, para eles serem alguém radical dentro da sua sociedade. Porque você pensa numa sociedade que dizia, olha, olho por olho. Jesus manda-nos não só amar os nossos inimigos, mas orar por eles. Não só perdoar, mas orar por eles. Numa sociedade onde tudo é baseado na troca, naquilo aquilo que alguém tem te oferecer para você se relacionar com ela, Jesus olha para nós e fala, a melhor coisa é dar do que receber. Isso é algo absurdo, irmãos, isso é algo chocante para esse mundo mesmo, é radical demais. Então esse chamado que Jesus ele nos chama para viver discípulo, como discípulo, é um chamado radical.
Isso muda tudo, muda a forma como nós vivemos, a forma como nós fazemos negócio, a forma como nós encaramos as pessoas, a forma como nós amamos, a forma como nós nos relacionamos. Ou seja, quando o Senhor Jesus nos chama para ser um discípulo, Ele requer de nós tudo. Não é uma parte da sua vida, não é um pouquinho, mas é absolutamente tudo. Em quarto lugar, o chamado para ser discípulo traz consigo uma promessa, de novo, verso 17. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Olha isso, olha a promessa aqui. O Senhor, Ele nos chama, além de nos chamar, Ele nos dá uma missão, e mais do que isso, Ele nos dá uma promessa também. Ele não diz que nós vamos ser pescadores de homens, mas Ele diz que Ele nos faria pescadores de homens. E isso é muito importante para nós, irmãos, porque às vezes nós nos prendemos às nossas incapacidades, e nós dizemos: olha, eu sou incapaz de falar, sou incapaz de amar, sou incapaz de cuidar, e por isso eu prefiro ficar quietinho aqui, eu não consigo fazer nada. E o que Jesus está dizendo é que quando Ele te chamou para ser um discípulo, Ele não só te chamou, mas Ele também te deu as ferramentas necessárias para que você pudesse cumprir o teu discipulado com excelência. Ele nos entrega tudo o que nós precisamos para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. O anúncio de Jesus, o chamado de Jesus para o discipulado, traz consigo uma transformação, traz consigo uma mudança. A nossa função é ir atrás de Jesus, é andar com Ele. E a função do nosso Deus é nos transformar, trazer mudança, uma mudança radical. Porque, irmãos, como eu vi recentemente, é impossível que a gente tenha tido um encontro com Jesus e que nós não tenhamos mudado. Isso é impossível. É como você bater de frente com um caminhão, vai deixar marcas. Você nunca mais vai ser o mesmo. Então Jesus, Ele nos chama, Ele nos dá uma missão, mas Ele também nos entrega todas as ferramentas necessárias para que a gente possa cumprir essa missão, ainda que isso leve tempo. Porque, como eu disse, nós vivemos ainda sob o efeito do pecado. Então nós passamos por esse processo de santificação, um processo que em alguns anda mais rápido, em outros é um pouco mais lento, mas que a promessa é que nós todos aqui, que se entregaram a Cristo, um dia vão ser totalmente transformados ao modelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso, obviamente, vai levar tempo. Isso vai ser algo que vai, por vezes, nos deixar até triste. A gente vai olhar para nós e vai falar: ué, mas está tão lento isso. O que eu faço? Eu quero me parecer mais rápido com o meu Senhor Jesus. E é claro, Ele deixa todos os meios de graça para que você possa acelerar esse seu processo de santificação. Mas quando nós pensamos nisso, irmãos, de que o Senhor nos chama e nos capacita, isso tem que gerar duas coisas em nós. A primeira, nós precisamos ser graciosos com os outros, entendendo que o nosso irmão, ele também está nesse processo de santificação. Nós não podemos exigir dele algo demais, porque ele também está passando por esse processo. Segundo efeito, nós precisamos entender que a obra de Cristo, ela também continua em nós. Então, quando nós caímos, nós precisamos estar cientes que o Senhor nos chama de volta, que Ele quer do lado dEle, e que nós podemos achar graça nele, porque a garantia que nós temos é que Ele começou a obra, mas que Ele também vai terminar. E que aquele que te chamou também garante a sua chegada. Ele não só te chamou um dia: venha ser meu discípulo, vamos aqui, e aí o caminho você se vira. E se der tudo certo, você chega lá. Não. Ele garantiu para você que você vai começar a sua jornada, mas que você também vai terminá-la. Ele nos chama, nós precisamos responder de forma urgente a Ele. Ele nos dá uma missão, mas Ele também nos capacita. E nós temos também a certeza desse chamado. De novo, verso 17, eu vou ler muitas vezes, porque são poucos versículos. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Nós passaremos a ser, então, o texto diz,
pescadores de homem. E isso, irmãos, de ser um pescador de homem, acontece pelo menos por 3 propósitos. Primeiro, se vocês me seguirem, não vai ser benefício só para vocês, mas vocês serão também benefício para o mundo. Você quer ver uma igreja, irmãos, que está fadada ao fracasso? Uma igreja que não importa se tem 1 milhão de membros, 100 membros, 1000 membros, se tem muito dinheiro, se tem fama. Quer ver uma igreja que está fadada ao fracasso? É quando ela começa a olhar só para ela mesma. E ela começa assim a sair daquilo que Deus o chamou de ser luz às nações, de apresentar Cristo a este mundo. Uma das igrejas, até em Apocalipse, o Senhor olha para ela e diz: olha, você é pobre e nu, você vive de aparências. Você quer ver uma igreja, ela acabar, é quando ela deixa de usar o Evangelho e de servir a outros. Para ficar mais fácil de entender, por que você segue a Jesus? Por que você tem servido a Jesus? Se a tua resposta for qualquer outra senão por quem Ele é, pela majestade dEle, pelo grande amor dEle, em obediência a Ele, se tua resposta for qualquer outra coisa fora disso, você não entendeu o que é o Evangelho. Se você segue a Jesus porque simplesmente você quer ter um casamento restaurado, então você não está seguindo a Jesus por quem Ele é, você está apenas buscando um terapeuta de casal. Se você segue a Jesus porque você quer ter uma vida financeira que vá tudo bem, então você está seguindo a Jesus não por quem Ele é ou pelaquilo que Ele te oferece, mas pelaquilo que Ele em sua riqueza pode te dar. Por que você serve a Jesus? A resposta sempre tem que ser por quem Ele é, por aquilo que Ele fez por mim um dia, e por aquilo que eu sei que Ele fará, em obediência e em amor a Ele, porque não há nada fora dEle, porque não há vida fora dEle, porque não há esperança fora dEle, porque não há salvação fora dEle, porque não há outra forma de eu me ligar a Deus, senão por meio de Jesus. Porque eu quero retribuir, eu quero dedicar a minha vida a esse Deus que me salvou. E as nossas igrejas, infelizmente, estão cheias de gente, irmãos, que tem trazido para Jesus apenas as suas demandas. Gente que só chega para Jesus para pedir algo. E a pergunta para nós é: qual foi a última vez que você olhou para Jesus e você orou e você disse: Senhor, o que você quer de mim? Senhor, o que você quer que eu faça? Para o que o Senhor está me chamando? O que o Senhor quer que eu faça na igreja? Como que você quer que eu te sirva? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. É claro que Deus pode nos dar todas as outras coisas, Ele tem nos dado. De fato, Ele tem restaurado famílias, Ele tem nos ajudado também, por meio das Escrituras, a entender a relação que nós devemos ter com o nosso dinheiro, o cuidado com os nossos filhos. Ele tem nos dado tudo isso, tudo isso. Mas a questão é quando é que nós olhamos para Jesus e dizemos para Ele: Senhor, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer de mim? Sabe, talvez chegou a hora de você olhar para Jesus e no teu relacionamento com Ele, e não somente se ver como aquele homem pobre no meio da rua, clamando por misericórdia e por ajuda, e você começar a olhar para Jesus como aquele se identificando com o próprio Jesus, com aquele que vai cuidar do pobre, que vai cuidar do miserável, que vai ser luz nesse mundo, e não somente alguém que vai receber, mas alguém que vai passar também a fazer algo. Infelizmente nós vivemos nesse país que tem uma herança católica muito forte ainda, onde parece que o trabalho missionário, a pregação, o chamado, ele é algo exclusivo de pastores, e aí padres e líderes, mas o chamado de Jesus para o discipulado e para ser pescadores de homens é para todos, é para você, é para mim, é para os nossos filhos que já aceitaram a Cristo, não é apenas para os pastores, mas é para todos nós. Então, pensando nisso, nós precisamos ser pescadores de homens que sejam intencionais. A questão é que às vezes a gente é só casual. Ser casual é bom também, sabe? Você senta do lado do ônibus de alguém e a pessoa fala bom dia, você já começa a falar de Cristo. Sabe, algo assim? Algo casual.
Acontece alguma coisa, o teu vizinho te liga, sabe que você é crente, então você vai lá e você fala de Cristo, né? Até acho interessante ouvir conversar com alguns pastores do interior. Eles falam que é um enterro por semana. Todo mundo sabe que ele é pastor, cidade pequenininha. Eu converso com o Fabiano lá, ele falou, se eu ficar aqui o dia inteiro em casa, todo dia vai aparecer alguém me chamando para fazer um enterro. Algo ocasional, você vai lá e você prega. Mas está na hora da gente pensar em ser intencional. Sabe, da gente criar um ambiente onde a gente vai poder pregar o Evangelho, de você colocar isso na tua agenda, no seu dia. Sabe, poxa, se eu entrar no ônibus e tiver uma cadeira vazia, eu vou sentar lá porque eu quero pregar o Evangelho. Sabe, eu até falei recentemente aqui, você é uma boa cozinheira, você vai fazer a melhor comida possível, chamar teu vizinho, vai falar, senta. E aí quando você der um alimento para ela, ele vai perceber que era só uma isca, já que a gente está falando em pescadores. Só uma forma de atrair esses pecadores para ouvir a palavra do Senhor. Pescadores intencionais, irmãos. Eu fico pensando, né, eu sei que tem alguns irmãos que gostam de pescar aqui, e pescar é algo que exige preparação, né? A preparação começa para você convencer a tua esposa a deixar você ir. Eu não sei se é o caso, eu sei que o Thiago pesca, não sei se é assim, mas em casa é assim, irmãos, começa ali a dificuldade, né? Aí depois você vai lá, você vai preparar a isca, preparar a vara, você vai ter que ver o local onde você vai pescar. Quando eu invento de fazer isso, eu vou fazer a massinha lá para poder pescar e fico lá. Aí eu compro salsicha, compro fígado para fazer isso, e aí eu como um pouco e faço um pouco ali a massa, e no outro dia não pega nada, sabe isso? Mas é algo intencional, algo que você se preparou para fazer aquilo. Você desejava pescar ainda, que você seja como eu, um péssimo pescador e acaba comprando na feira o peixe para comer. Mas a ideia é essa, irmãos, é ser intencional, é criar ambientes de evangelismo. É por isso que a gente faz tanta coisa nessa igreja. É por isso que nós até decidimos voltar e fazer a nossa cantata, mesmo que a gente tivéssemos decidido não fazer no começo do ano, mas agora a gente vai fazer, porque a gente quer criar um ambiente para que os homens venham e ouçam a palavra de Deus. A gente faz isso quando a gente celebra o dia das crianças, ou o dia dos pais, das mães, e trazemos os pais para cá. Por quê? Criando um ambiente para que a gente possa evangelizar. Então quando Jesus fala, olha, vocês vão ser pescadores de homens, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, qual é o nosso dever? Irmãos, é preparar a isca, é lançar a isca, é fazer com que as pessoas ao nosso redor, de fato, ouçam o Evangelho. Spurgeon, ele dizia, todo cristão ou é um missionário, ou é um impostor. E quando nós lemos algo como isso, nós precisamos pensar, quem somos nós? Quem somos nós? Ou nós somos missionários, ou nós somos impostores. Precisamos pensar isso. Quando Jesus, ele chega para esses homens, ele diz, olha, eu farei de vocês pescadores de homens. Isso é algo, assim, muito interessante, porque ele está olhando para pescador. Ele está olhando para gente que sabe pescar mesmo. Jesus está dizendo, olha, o ofício você já tem aí. Você já sabe fazer isso. O que eu vou fazer é transformar agora o teu ofício para a glória de Deus. O que Deus faz, Ele usa o ofício desses homens para a glória de Deus. Então, seja qual for o teu ofício, seja qual for, para aquilo que Deus tem te chamado, sabe aquilo que você faz na sua vida, não só pelo salário, sabe quando você trabalha e você tem certeza que não é só pelo salário, mas é que é o teu ofício, é aquilo que você é, Deus te fez daquela maneira. Agora Jesus, Ele está te chamando para que você use esse ofício para a glória de Deus. É isso que Ele faz com esse homem. Então, se é para ser professor, para a glória de Deus, né? Comemoramos hoje o dia dos professores. Foi hoje ou foi ontem? Hoje, né? Hoje, né? Para a glória de Deus. Se você é um pedreiro, é a melhor parede, a mais reta possível. Para a glória de Deus. Dona de casa, o chão mais limpo, os filhos mais bem cuidados, para a glória de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, olha, vocês vão ser pescadores. Mas espera aí, Jesus, nós já somos pescadores. Mas calma, agora o teu ofício, aquilo que você sabe fazer, é direcionado para a glória de Deus. É direcionado para o cuidado das coisas de Deus, para uma missão. Então, seja lá quem você for, seja o que for que Deus te fez,
é para a glória de Deus. E aí, a outra aplicação disso é que com a mesma avidez que você tinha antes, agora você tem que ter para ganhar gente. É isso. A mesma avidez que você tinha para ir pescar, acordar de madrugada, 3 horas da manhã, ser picado por um monte de bichinho lá, a mesma avidez que você tinha para fazer isso agora, você precisa ter para a glória de Deus. Então, se você era pescador, agora é a mesma avidez, a mesma força, a mesma vontade, a mesma intensidade, mas para a glória de Deus. Isso acontece com o apóstolo Paulo. Olha lá 1 Coríntios comigo, capítulo 9. Versos 19 a 24. Olha como ele é intencional e como ele utiliza daquilo que Deus tem dado para ele. Ele diz: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcancei. É mais ou menos isso, irmãos. Paulo está dizendo: olha, com aqueles que eram da lei, eu me relacionava como se fosse da lei. Eu não queria parecer um estranho para ele. Para aqueles que eram sem lei, também. Então eu me fiz fraco para os fracos, forte para os fortes, porque eu queria ganhar aqueles. Eu queria de alguma maneira ser ouvido. E eu fico pensando nisso, né, irmãos? Às vezes como a gente falha em alguma tarefa nossa de evangelismo, justamente por causa da nossa dificuldade de se comunicar com esse mundo. Às vezes a gente usa uma linguagem que ela é propriamente nossa, e é só nossa mesmo, e as outras pessoas de fora, elas não entendem isso. Então, de novo, como é que a gente tem que fazer? A gente precisa mudar a nossa linguagem quando nós vamos falar com outra pessoa. Normal isso, né? Quando a gente vai lá na praça e fazer o serviço de capelania, a nossa pregação lá é muito diferente do que acontece aqui. Então, até a versão da Bíblia, às vezes a gente usa uma versão um pouco mais fácil de entender ali, com um objetivo, de ganhar esses homens para Cristo. Então, nós devemos fazer de forma intencional e cumprir assim essa missão. E o texto, nós olhamos só para 2 versículos hoje, mas o texto ele continua, os versos 18 a 20, eu vou lê-los novamente, mas ele diz assim: e deixando logo as suas sedes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. De novo, o chamado agora também de Tiago e de João, ele é muito parecido. Eram homens também que estavam vivendo a sua vida, empresários, que simplesmente ao ouvir a voz do Senhor, se levantaram, deixaram tudo e foram atrás de Jesus. A questão para você é: o que você precisa deixar? Irmãos, o Evangelho, o chamado para o discipulado, sempre vai exigir de nós alguma renúncia. Mas sempre vai ter alguma coisa. Você que tem caminhado há longo tempo no Evangelho, só você sabe o tanto de coisa que você precisou deixar pelo caminho para ser um discípulo mais parecido com Jesus. A questão só é o que você precisa deixar hoje. O que hoje você precisa falar: Senhor, eu preciso abandonar isso. Eu quero ser um discípulo fiel do Senhor, eu quero me parecer mais com o Senhor. E a questão é o que você precisa
deixar, o que você precisa renunciar em prol do Evangelho. Um outro homem, um teólogo que eu gosto muito, ele diz assim: não há nenhum centímetro quadrado em nossa existência em qual Cristo, que é soberano, não clame, é meu. O chamado para ser discípulo de Jesus, ele exige tudo de você. Absolutamente tudo. Deus não quer um pouquinho, irmãos. Não. Quando Cristo foi naquela cruz, Ele nos comprou em nossa totalidade. Ele exige de você tudo. A questão é o que falta para você viver como um discípulo radical. Como um discípulo que esse mundo olha e fala: não, você não é desse mundo. Você não é daqui, não dá para ser daqui. Os seus costumes são muito diferentes desse mundo. Não dá para aceitar a forma como você pensa, porque você parece que está vivendo em outro planeta. Como de fato nós somos de outro mundo. O que significa para você largar tudo e servir a Jesus hoje? Talvez o teu servir a Jesus e largar tudo hoje seja em relação à salvação. Talvez hoje você precisa declarar a Cristo. E talvez você tenha vindo a essa igreja, tenha ouvido do Evangelho, você tenha entendido o Evangelho, mas aí você ainda não teve coragem de se levantar e tomar uma decisão. E aí eu volto ao ponto anterior. Talvez você esteja deixando isso para amanhã, mas o amanhã é apenas uma possibilidade. O que existe é o hoje. Você precisa se levantar e tomar uma decisão hoje. O chamado de Jesus, ele é urgente e ele exige de você prontidão. Ele diz: me siga, levante e venha. E ao seguir, nós que já temos seguido ao Senhor, a questão é o que nós temos feito para alcançar outros pelo caminho. Como nós temos andado, como nós temos dirigido a nossa vida para fazer que a pregação do Evangelho faça parte da nossa rotina. O que nós temos feito, ou melhor, o que nós precisamos fazer para agir de forma intencional nesse mundo, para criar ambientes de evangelismo, para pregar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, ou para ir para aquelas pessoas que estão mais longe de nós. O que nós temos feito para isso? O chamado de Jesus é: deixa tudo, vai. Vem que vale a pena. Deixa tudo. Vem que há segurança nisso. Deixa tudo, que eu garanto não só a tua saída, não só o caminho que você vai percorrer, mas eu garanto também que você vai chegar lá. Deus, ele tem te chamado, e talvez você precise tomar uma decisão hoje. Deus abençoe que você possa fazer isso. Vamos orar, depois eu deixo à vontade para os pastores ou para os irmãos que estão dirigindo o culto. Deus, nós te agradecemos, porque um dia o Senhor nos chamou. O Senhor primeiro nos chamou para uma viva esperança, ó Deus, para a eternidade. O Senhor nos chamou para a salvação, para a comunhão eterna, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque quando nós ouvimos a Tua voz, nós saímos de trás daquele bosque, ó Deus, e nós podemos, ó Pai, encarar, ó Deus, o nosso pecado, mas mais do que isso, encaramos também, ó Deus, a Tua graça, e fomos salvos. Nós te clamamos, ó Deus, por pessoas que ainda não receberam dessa graça, que o Senhor, esta noite, ó Pai, possa abrir os teus corações, e que assim eles possam crer e declarar ao Senhor como Salvador das suas vidas, ó Pai. Clamamos também, ó Deus, por todos aqueles que já se entregaram ao Senhor. Pai Santo, nos ajude a ouvir o nosso chamado esta noite, ó Pai, a termos consciência daquilo que o Senhor tem nos chamado e prontamente possamos obedecer, ó Pai. Deus Santo, nós queremos fazer como esses discípulos, queremos levantar-nos da nossa vida, ó Pai, levantarmos da nossa rotina e ir atrás do Senhor, ó Pai. Nos abençoe em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pastor.